Olá, sejam bem-vindos! Estamos aqui mais um dia para falar sobre o TOEFL ITP. Hoje eu vim de surpresa, né? Sem muito avisar o horário, como seria. Ontem não consegui entrar no horário programado porque eu estava em reunião, mas hoje deu tudo certo e vim aqui para falar com vocês sobre a dificuldade com a sessão de listening. Seja bem-vinda, Rebeca! Vamos dando um tempinho para ver se mais alguém vai aparecer por aqui, já que eu entrei assim de surpresa. O tema que eu trouxe hoje, na verdade, ele já foi uma aula que eu dei lá na comunidade do Scoralto no ano passado e o pessoal aproveitou bastante. Ah, que legal! Pode ficar à vontade, viu, Rebeca, para mandar suas dúvidas, mesmo que não seja sobre o assunto que eu estiver falando. E aí, no ano passado, acho que a nossa última aula na comunidade foi sobre a sessão de listening, porque é quase que unanimidade a dificuldade com o listening na prova. Geralmente, quando chega algum test taker, algum aluno e diz que está se preparando ou que já fez a prova alguma vez, a primeira coisa que eu pergunto é quais são as suas dificuldades. E é claro que isso é muito individual, pode variar de pessoa para pessoa, mas no geral existe uma dificuldade maior com a primeira sessão da prova, que é a sessão de listening, e às vezes, principalmente para quem está na graduação, tem um pouquinho mais de facilidade com a sessão de reading, até porque, querendo ou não, no contexto acadêmico vocês têm um contato maior com textos e etc, certo? Rebeca, me conta uma coisa, você já fez a prova alguma vez ou vai ser a sua primeira vez? Me conta aí para eu ir te orientando. Esqueci de pegar água hoje, tem só um pouquinho aqui, mas tá bom. Tá bem quente aqui hoje. Nunca fez? E você já ouviu falar alguma coisa sobre a prova, principalmente sobre a sessão de listening? Ah, ótimo. Perfeito. Quanto mais antecedência, pessoal, quanto mais tempo você tem para se preparar, melhor é. Inclusive, ontem eu comecei a primeira turma do ano, que é do curso ao vivo, e eu tava começando... Cíntia mesmo, vai fazer a primeira vez. Ai, que bom que tá confiante. E eu tava conversando ontem com o pessoal que começou a fazer o curso completo, o seguinte, se a gente tem um tempo a mais para se preparar, isso é excelente. Por quê? Porque você consegue se preparar com mais calma, você consegue respeitar o seu processo, às vezes surge uma dificuldade ali durante a preparação e a gente tem tempo para trabalhar nessa dificuldade específica e o melhor de tudo, tira um pouquinho daquela pressão, sabe? De ter que fazer a prova, de ser a única tentativa, por exemplo, porque o que eu venho percebendo assim nos últimos anos? Por exemplo, agora, tem edital aberto. Tem edital aberto e várias pessoas precisam comprovar a proficiência até março ou abril, se não me engano. E aí, o que acontece? Se essa pessoa nunca fez a prova, nunca teve contato com a prova, não sabe muito bem como funciona, tem um tempo restrito para se preparar, ela vai acabar atropelando, digamos assim, essa preparação. E aí, como o prazo de preparação e de realização da prova é muito curto, porque você tem uma data bem apertada ali para enviar a documentação no edital, costuma gerar uma certa pressão de que, olha, eu só tenho essa chance de fazer. Porque para fazer de novo, vocês precisam esperar a documentação oficial chegar para poder marcar uma nova prova. Esses dias mesmo tinha uma seguidora conversando comigo por DM e aí ela falou assim, nossa, eu não sabia desse prazo de recebimento da documentação e acabei comprando a prova presencial. Qual o problema disso?
a prova presencial, para quem está com um tempo muito restrito, o resultado demora muito mais para ser recebido. Quando é a prova remota, geralmente 72 horas úteis. Quando a prova é presencial, a prova vai por correio para São Paulo para correção, tem o tempo de correção e aí ela volta por correio. Então pensa só, dependendo da localização de onde você faz a prova, a cidade que você faz, isso pode demorar muito e acaba diminuindo o seu tempo de preparação, certo? Então se você tem antecedência para poder se preparar, o que vai acontecer? Você fica mais tranquila, porque você vai fazer a prova pensando o seguinte: olha, tô tentando agora, se por um acaso não der certo, eu tenho tempo de sobra para poder fazer novamente. Isso não quer dizer, pessoal, que eu tô torcendo aqui para ninguém passar de primeira. Não é isso, definitivamente não é isso. Mas é por questão de segurança. É por questão de segurança. Se você tem esse tempo ali ainda tranquilo para caso precisar fazer de novo, você vai mais tranquilo fazer a prova. Tira um pouquinho daquela pressão, entendem? Sejam bem-vindas aí, todo mundo que tá chegando, Tayana, Bruna. Ô, gente, peraí que o meu computador tá acabando a bateria e eu deixei aqui um rascunho. Deixa eu só conectar, só um minuto. Pronto, voltei, consegui conectar. Mas é isso então, né? Eu fiquei falando de preparação e tava me desviando aí da sessão de listening. Pra gente começar, me contem primeiro, quem aqui tem dificuldade com o listening da prova? Ou quem aqui tem dificuldade para ouvir em inglês no geral? Pode digitar eu ou sim, o que for mais fácil para vocês. Me digam aí quem tem dificuldade de ouvir em inglês no geral, uma série, uma música, ou quem tem dificuldade para ouvir os áudios da prova especificamente. Me contem aí para eu ir ajudando vocês. Tô de olho aqui. Rebeca tem. Ana. Vamos ver quem mais. Os dois. Os dois. Bruna. Tá vendo que eu comentei no início? É óbvio que não é uma regra. Cada um de vocês pode ter um tipo de dificuldade diferente, mas é quase unanimidade a ideia da dificuldade com o listening. Talvez porque a gente não tenha tanto contato assim no dia a dia com áudios, por exemplo. Às vezes a gente tem mais contatos com texto, mas isso, né, não é regra, pode variar de pessoa para pessoa. E aí, vamos pensar o seguinte. Vocês não estão vendo minha apresentação, mas eu tô aqui acompanhando para eu não esquecer de falar nada. Eu coloquei o seguinte: talvez a sua dificuldade é de escutar e não de ouvir. Porque a gente até ouve bem em inglês. Eu consigo ouvir, mas eu não consigo às vezes entender o que está sendo dito e etc. Na prova, a gente tem um agravante que é a questão do vocabulário específico. Nós temos áudios em formatos muito específicos, então a gente tem ali 3 tipos de áudio totalmente diferentes um do outro. Nós temos conteúdos muito específicos, uma vez que o TOEFL ITP é uma prova com conteúdo 100% acadêmico. Então, a gente pode pegar uma palestra, um trecho de uma aula ali, falando sobre um assunto que a gente não tem tanta familiaridade assim. Então, pode aparecer um áudio ali sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou pode aparecer um áudio ali sobre a troca de pena da ave. Se eu não tenho familiaridade com esse conteúdo, consequentemente eu não tenho familiaridade com esse vocabulário e isso vai dificultar na hora de eu ouvir aqueles áudios. Então a gente até ouve, mas nem sempre a gente entende exatamente o que está sendo dito. E aí, vamos pensar o seguinte: eu tinha colocado
um título, quem viu ontem no story, que era o seguinte: Listening, a sua dor é mesmo de ouvido? E por que eu coloquei esse título? É muito comum, às vezes, a gente chegar no médico ou no hospital e etc., relatando uma dor. E a pessoa que está ali te atendendo, o médico, ele precisa entender melhor qual é a sua dor para ele poder te dar uma medicação. Se eu simplesmente chego no médico e falo assim, olha, tô com dor, ele vai te perguntar, é dor de quê? É dor de cabeça? É dor de estômago? Dor de barriga? Dor no joelho? Enfim, dor na coluna? Qual é a sua dor? Porque se eu não sei qual é a sua dor, eu não consigo tratar essa dor. E dores diferentes têm tratamentos diferentes. Vocês concordam comigo? Tô trazendo esse exemplo básico para vocês irem acompanhando meu raciocínio. A mesma coisa vai acontecer com as habilidades que a gente tem em inglês. Deixa eu dar um oi aqui pro Arlindo. Oi, Arlindo. Então, a mesma coisa vai acontecer com as habilidades que a gente tem em inglês. Se eu falo assim, ai, Gabi, eu tenho muita dificuldade com leitura. E aí eu vou te perguntar, beleza, que tipo de dificuldade você tem com leitura? Tem muita palavra ali que você não conhece? Você lê muito devagar e aí não consegue responder todas as questões no tempo? Você lê um parágrafo inteiro, perde o foco e precisa ler novamente? Você precisa traduzir palavra por palavra? Qual é a sua dificuldade? Porque se vocês falam pra mim que tem dificuldade com o listening, isso é muito geral. Isso é muito amplo. E quando é muito amplo, a gente não consegue resolver. Se eu não entendo exatamente a raiz ali do problema, eu não consigo tratar esse problema, eu não consigo resolver. E aí, às vezes, eu pergunto para os alunos, ok, você tem dificuldade com o listening. Qual é a sua dificuldade? O que vocês me responderiam? Qual é a sua dificuldade com a sessão de listening? Ou com áudios em inglês no geral? Qual é a sua dificuldade com a sessão de listening? Me contem aí. Vou ficar olhando aqui no chat para ver o que vocês respondem. Qual é a dificuldade de vocês com o listening? Vocês conseguem descrever para mim? Muita informação ao mesmo tempo. Deixa eu ir anotando aqui. Manu, deixa eu ir anotando as respostas de vocês. Muita informação. Paráfrase, Cíntia. Você fala buscar uma paráfrase na resposta, é isso? Expressões. Velocidade. Deixa eu anotando aqui. Muita informação, expressão, velocidade, paráfrase, mais alguma coisa? Nós já estamos aí no caminho. Porque às vezes eu pergunto qual é a dificuldade? Aí a pessoa responde assim, eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu escuto e não entendo nada. Mas o que significa esse eu não entendo nada? E aí, o que eu trouxe aqui? Uma lista de sintomas. Uma lista de sintomas que podem ajudar a gente a identificar qual é a dificuldade que você tem. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu trouxe pelo menos 9 sintomas para a gente poder avaliar. Quem está fazendo o curso comigo, pode ser o ao vivo, gravado, quem já foi meu aluno, pode fazer isso usando os áudios dos exercícios e simulados. Quem está começando a se preparar agora, não está fazendo nenhum curso e etc., eu recomendo que vocês acessem o site oficial da ETS.
A ETS é a empresa responsável pelo TOEFL. E lá no site da ETS, tem alguns samples da prova, então tem alguns exemplos de áudio da prova. Recomendo que depois que terminar a live, vocês acessem lá o site ou peguem aí o exercício, o simulado que eu passei para vocês fazerem e tentem ir marcando aqui esse diagnóstico para ver quais são as dificuldades que vocês sentiram. Eu vou passar a lista aqui para vocês, recomendo que tenham um papel aí, uma caneta. Depois eu posso também postar no story. E vou comentando cada um deles com vocês, cada um desses sintomas da dificuldade com listening. O primeiro deles é mais específico da prova em si, que é o seguinte: não consigo marcar a resposta no tempo. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, vai fazer a prova pela primeira vez, na sessão de listening, o tempo de resposta por questão é de 12 segundos. Sabe o que é 12 segundos? É pouquíssimo, de fato é muito pouco. Mas o que eu sempre digo é suficiente se você tiver as estratégias adequadas. É suficiente. Se não fosse suficiente, a prova não teria esse tempo, porque eles não podem prejudicar vocês por conta do tempo. Então, 12 segundos por questão que vocês têm para responder. 50 questões, 12 segundos para cada uma. E aí, é muito comum acontecer o seguinte: quando você tá ali pensando ainda na resposta, na alternativa que você vai marcar, o seu tempo acaba e aí automaticamente a prova pula para a próxima questão. Então, qual é a primeira dificuldade que a gente pode ter com o listening na prova? Não conseguir marcar a resposta no tempo. E o que a gente precisa pensar? Por que isso é tão ruim? A sua nota, tanto por sessão quanto a total, é calculada com base no número de questões que você acerta, certo? Se você não consegue responder todas as questões no tempo que você tem, o que isso significa? Que você vai deixar várias questões em branco. Se você deixa questões em branco, automaticamente a sua nota vai ser mais baixa. Então, se você tem um score meta, se você já tem uma nota ali, mas quer aumentar a sua nota, o mínimo é obrigação de vocês. O mínimo que vocês têm que fazer é conseguir responder todas as perguntas no tempo. Então, alguém tem esse sintoma aqui, essa dificuldade, que é não conseguir responder todas as perguntas no tempo? De às vezes ainda tá marcando ali e a prova já passou para a próxima? Alguém tem dificuldade com o tempo? Sim ou não? Pode colocar só um S ou um N, o que for mais fácil para vocês aí. Tô triste que hoje eu esqueci de encher minha garrafinha antes de abrir a live. Hoje foi no susto, gente. Entrei e falei, bora fazer live. Bora fazer live. Sim, tem dificuldade com o tempo. Beleza, daqui a pouco a gente vai falar de possíveis soluções para esses problemas, porque saber que a gente tem problema não é o suficiente, a gente precisa de solucionar esses problemas, certo? Segundo sintoma ou segundo problema que vocês podem enfrentar, não saber, eu não sei que os áudios são tão curtos ou tão longos. Quem vai fazer pela primeira vez ou quem fez a prova pela primeira vez sem preparação costuma levar um certo susto na sessão de listening. Porque você tá ali preparado para ouvir, do nada começa um áudio, quando você assusta o áudio já acabou. E aí o que acontece? Você leva esse susto, porque você não estava esperando, não sabia como era o áudio da prova, e acaba perdendo o seu foco ali, a sua concentração. E até que você entende que os áudios são rápidos mesmo, você já perdeu umas 3, 4 questões. Tô dizendo isso por experiência própria, tá?
A primeira vez que eu fiz o TOEFL foi na época do Idiomas Sem Fronteiras, bem antes de eu trabalhar no Idiomas Sem Fronteiras. Eles começaram a oferecer a prova de forma gratuita nas universidades. E aí, o que a gente fazia? É de graça, vou lá fazer essa prova para ver o que é. Tinha muito isso na época. A primeira vez mesmo que eu fiz o TOEFL, eu fui sem saber absolutamente nada, gente. Nada. E eu levei muito susto, porque eu não sabia que os áudios eram assim tão curtinhos. E aí, quando eu achei que eu tinha me acostumado aos áudios curtos, começaram os áudios super longos de temas acadêmicos. E aí eu fiquei perdida, pensando, meu Deus, será que eu tenho que decorar isso tudo? O que vai acontecer? Quantas perguntas eu vou ter que responder? E etc. Então, se você está fazendo a prova ou vai fazer sem preparação, é um risco que a gente corre. Não saber como funcionam cada um dos tipos de áudio. Esse pode ser um segundo problema. Acredito eu que não é o problema de quem está aqui assistindo a live. Porque quem está aqui minimamente está buscando preparação. Minimamente já buscou informações sobre a prova. Tem a Ana que está fazendo o curso, Elô está fazendo o curso, Cíntia já foi minha aluna. Então, minimamente vocês sabem como funciona cada um dos áudios que vocês vão ter ali. Então, acredito eu que esse não é um problema que vocês vão enfrentar, vocês já sabem como funciona. Terceiro problema, esse aqui eu acho que todo mundo vai falar sim, hein? Vamos ver. Eu precisava ouvir o áudio mais uma vez. Quem sente que precisa de ouvir mais de uma vez? Aquela sensação de, nossa, eu podia tanto repetir esse áudio, eu só precisava ouvir mais uma vez para pegar um detalhezinho ali que eu perdi. Eu, né, Rebeca? Exatamente. Eu fico brincando às vezes. Se você pudesse escolher uma opção na prova, o que você escolheria? Ouvir o áudio 2 vezes, ter a transcrição do áudio ou poder fazer a prova em dupla? O que vocês iam escolher aí? Eu acredito que a maioria iria querer ouvir mais de uma vez. Eu disse, todo mundo ia responder sim. Késia, Bruna, Ana, Cíntia. É muito comum a sensação de, nossa, se eu pudesse ouvir pelo menos esse finalzinho aqui que eu perdi. Poxa, queria ouvir mais uma vez. A transcrição seria uma boa também, mas vamos lá. Infelizmente, nunca isso vai acontecer. Porque a partir do momento, vocês queriam tudo, né? Vocês queriam repetir, transcrição, tudo que tem direito. Por que a transcrição nunca vai acontecer, gente? Porque a partir do momento que eles colocam a transcrição é leitura, não é áudio. E aí, eles não vão conseguir avaliar o que eles precisam, exato, ia virar reading. E aí não faz sentido na prova, certo? Mas seria bom, seria excelente mesmo, ia ajudar bastante gente. Então, muita gente marcou essa dificuldade também. Precisava ouvir mais uma vez. A quarta dificuldade é a que vocês comentaram agora. Sentir falta da transcrição. Às vezes você escuta o áudio da prova e fala assim, nossa, se tivesse uma transcrição aqui, eu tenho certeza que eu ia bem. Mas aí a gente entra no que a Cíntia comentou e que eu tava falando agora. A partir do momento que a gente tem a transcrição, não é mais listening, é reading. E aí não faz sentido na prova, já que já existe uma sessão de reading. Vocês sentem, então, às vezes que falta essa transcrição para vocês? E aí eu vou lembrando de algumas coisas aqui. Ontem mesmo eu estava comentando também na primeira aula do curso. Por que eu só libero a transcrição para vocês depois do exercício? Porque não é o objetivo acostumar vocês com um recurso que vocês não vão ter na prova. Não faz sentido nenhum vocês fazerem exercício com transcrição
ou fazerem um exercício com todo o tempo do mundo disponível, porque na prova não vai ser assim. E às vezes você se acostuma dessa forma e chega lá na prova e não vai conseguir reproduzir. Uma aluna mesmo, ex-aluna, mandou mensagem ontem perguntando se as listas de exercício que eu passo no curso completo, elas também têm que ser feitas como se fosse a prova, uma vez só, contando o tempo direitinho ali, sem repetir o áudio. E eu respondi que sim, porque ela mesma tinha percebido que ela estava aumentando o número de acerto dela nas últimas listas de exercício. Só que, por que ela estava aumentando o número de acertos? Porque ela parou simplesmente de cronometrar o exercício. E aí ela ficava às vezes 5 minutos em uma mesma questão. E aí vale a pena a gente considerar os acertos a mais que ela tá tendo? Não, porque na prova ela não ia ter tempo a mais. Isso ia acabar prejudicando ela. Então a gente precisa ser muito fiel à prova quando nós estamos fazendo exercícios e simulados. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Quem aí tem dúvida? Até aqui. Se não tiverem dúvidas, vou trazer mais 5 problemas, 5 dificuldades que vocês podem ter. Primeiro a gente identifica, depois a gente mostra a solução. Se não tiverem dúvidas, vamos lá. Achei que era uma palavra, mas era outra. Às vezes a gente escuta ali o áudio e você entende uma coisa, mas quando você olha na alternativa, você fala, nossa, não era nada disso que eu entendi, era isso aqui que tá na alternativa e não a palavra que eu ouvi. Quem tá fazendo meu curso, quem já fez, vai estar ligadíssima no que eu vou falar. Existem várias palavras que têm som parecido. Não é exatamente a mesma palavra, mas são palavras com som parecido. E o que acontece? Você acha que ouviu uma coisa e ouviu outra totalmente diferente. Palavras diferentes, por mais que a pronúncia seja muito parecida, elas têm sentido diferente. Elas têm sentido diferente. Isso vai interferir com certeza na sua interpretação do áudio e, consequentemente, na sua escolha da resposta. Então, fiquem atentos a isso. Vocês já marcaram alguma coisa achando que era o que vocês ouviram e no fim não era? Quem já fez isso aqui? A gente tá no quinto, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Cíntia levantou várias mãozinhas aí, né, Cíntia? Já deve ter caído nessa várias vezes. Oh, meu Deus. Então, pode acontecer isso. Próximo problema, próxima dificuldade. Palavras, o quentinho no coração. Ai, Ana, ganhou 10. A aluna nota 10, já aprendeu tudo. O famoso quentinho no coração. Ai, muito bom, amei. Sinal que tá prestando atenção nas aulas, tô gostando de ver. Próximo problema, próxima dificuldade. Várias palavras desconhecidas. Aqui é um pouquinho diferente. Não é que você acha que ouviu e ouviu outra coisa, não. Simplesmente você não conhece as palavras. A parte C ali do listening, que são os áudios, os diálogos... Os áudios longos, os recortes de palestras e aulas, o que acontece? Tem vários temas de áreas diferentes. Eu lembro que teve uma aluna uma vez que pegou um áudio sobre construção de barcos. E aí pensa, se você não tem familiaridade com esse tema nem em português, provavelmente você vai ter dificuldade com o vocabulário específico daquela área. E a gente não precisa nem ir muito longe para isso, não. Eu sou da letras.
Os textos da minha área, eu tenho facilidade de ler em português e etc. em inglês. Se eu pego, até mesmo em português, um texto de uma outra área totalmente diferente, pode ser que eu tenha dificuldade por conta do vocabulário em si. Agora, passem isso para o inglês. Passem isso para o inglês. É bem possível que apareçam várias palavras ali que vocês não conhecem. E aí a gente tem que criar formas de lidar com esse problema. Porque o que acontece muitas vezes, principalmente com quem tem nível de inglês um pouquinho mais baixo, é querer traduzir palavra por palavra. E aí tem algumas implicações isso. Primeiro, você vai perder muito tempo. Segundo, uma mesma palavra pode ter mais de um sentido dependendo do contexto. Se você só conhece um sentido daquela palavra, pode ser que você faça uma tradução errada, certo? Terceiro, se você realmente não conhece a palavra, a sua tradução vai ficar faltando alguma coisa. Então, existem algumas formas de lidar com o vocabulário. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, certo? Ah, Gabi, quer dizer então que eu tenho que ter domínio sobre todos aqueles temas cobrados na prova? Literatura, artes, biologia, geografia, história, etc e tal? Não, não é uma prova de conhecimento geral, é uma prova de inglês. Eles não estão cobrando o seu conhecimento do conteúdo em si que está sendo trabalhado no texto. Eles estão cobrando, primeiro, o seu conhecimento de inglês. Segundo, a sua habilidade de leitura de textos acadêmicos em inglês. Então, a princípio, vamos lá, na teoria, vocês não têm que ter domínio sobre todos aqueles conteúdos que caem na prova. Conteúdo acadêmico, tá, pessoal? Não é conteúdo de inglês, não me entendam errado. Todas as perguntas que são feitas ali sobre aqueles textos, é porque a resposta está no texto. Eles não estão esperando que você conheça previamente aquele conteúdo. Inclusive, tomem cuidado que isso pode atrapalhar. Tô lembrando de duas alunas psicólogas que eu tive. E aí, o que é muito comum? Quando a gente tem domínio daquele tema, então é interpretação de texto? Sim, Ju. É interpretação de texto, não só interpretação de texto. Tem 10 tipos de pergunta na seção de reading. Uma delas é interpretação de texto. Uma de 10. Tem pergunta de vocabulário, tem vários tipos de pergunta. Pergunta de detalhe, de revisão. Ixi, muito tipo, mas um é de interpretação. E aí, o que eu tava comentando com vocês é o seguinte, tinha duas alunas psicólogas. Elas foram fazer um simulado que tinha um texto sobre psicologia, que é uma área que elas dominam. E aí, o que aconteceu? Elas se deixaram levar pelo conhecimento que elas têm sobre a área e deram uma ignoradinha ali no texto. Só que a gente não pode se esquecer que as perguntas são de acordo com o texto. De acordo com o texto. Às vezes o texto vai trazer uma informação ali que, se você tem domínio daquela área, daquele conteúdo, você vai falar assim, isso aqui é questionável, eu não sei se é exatamente isso não. Só que o que eu costumo dizer é o seguinte, em uma prova, gente, como o TOEFL, se o texto falou, é porque é verdade. Ignorem o que vocês sabem sobre aquele assunto. Infelizmente, é assim, na vida real, a gente precisa questionar as informações. Óbvio, é o mínimo que se espera, é isso que é leitura de texto e interpretação. É você conseguir ver ali a informação, questionar e etc. Agora, na prova,
Não tem disso. Se o texto falou que é, você vai falar assim, beleza, eu assino embaixo. Porque senão você vai errar uma questão por bobeira. Então tomem cuidado com isso. Às vezes dominar demais um assunto te faz ir pelo que você sabe e não pelo texto. E às vezes a informação que você sabe nem mencionada no texto foi. Então tomem um certo cuidado com isso. Mas por que eu cheguei até aqui, gente? Nossa, lembrei. Eu tava falando de palavra desconhecida. Aí eu dei essa volta inteira e voltei. Mas tá tudo bem. Tá dando pra acompanhar? Eu me empolgo, gente, fazendo live. Eu acho que eu vou ficar 15 minutos. Quando eu vejo, eu tô tipo 1h30. Me digam aí se tá dando pra acompanhar. Se tem dúvidas sobre alguma coisa que eu disse, ou se lembraram de alguma outra dúvida. Tá muito calor aqui, meu Deus. Se não tiverem dúvidas, a gente vai continuando. Tá ótimo? Então tá bom, vamos lá. Gustavo, será que o Gustavo tá aqui? Ó, o Gustavo foi um dos meus primeiros alunos de inglês na vida. Quando eu dei aula de inglês mesmo, em cursinho. Seguinte, próximo problema, deixa eu acompanhar aqui. Meu curso contempla isso também? Isso o que, Ju? Só confirma pra mim, por favor, pra eu não responder coisa errada. Só confirma aí, Ju, pra eu não te responder coisa errada, tá? Por favor. Às vezes as mensagens chegam atrasadas, aí eu fico um pouquinho perdida. As diferentes formas de questionamento, de pergunta? Sim. A Ana tá fazendo curso, tem mais gente aqui que tá fazendo curso. Eu ensino lá como responder cada um dos tipos de pergunta. Então, perguntas de vocabulário, perguntas de interpretação, perguntas de negativa, tem vários tipos de pergunta lá no curso. Tem sim, contempla sim. Então vamos lá, próximo tipo de dificuldade. As pessoas falam muito rápido. Quem falou sobre velocidade? Foi a Ana, eu acho. A Ana falou velocidade, expressões e velocidade. Quem aqui acha que os áudios são muito rápidos? Eu tenho quase certeza que todo mundo vai responder que sim. Quem acha que os áudios são muito rápidos? Ai, nossa, eu não entendo nada, eles falam muito rápido. Falam muito embolado, muito rápido. Essa daí é uma reclamação, assim, muito, muito, muito comum. Olha lá, ó, Nath já respondeu eu. Eu fico desesperada, a Renata, ó. Renata, seja bem-vinda, viu? Pode ficar à vontade aí para mandar suas dúvidas. Vamos lá. Eu tenho uma notícia ruim para vocês. Tem uma notícia não muito boa, que é o seguinte. Quem já me viu falando sobre isso aqui no Insta alguma vez, provavelmente vai lembrar. Seguinte. Rápido e curto. Qual que é a diferença? Pensem num áudio de WhatsApp. Hoje em dia a gente tem o recurso de acelerar. Até 2 vezes ali a velocidade. Quando a gente está assistindo uma aula no YouTube também, a gente consegue acelerar. Isso que é rápido. É como se eu falasse assim rapidinho com vocês, acelerasse minha fala e etc. Tá vendo? Eu acelerei o que eu tô falando. Agora, o que a gente confunde? Os áudios da prova, e aqui eu tô me referindo especificamente à primeira parte, que são as 30 primeiras questões ali dos áudios curtos, eles são curtos. Curto não é rápido. Só que como eles são curtos, eles acabam rápido. O tempo de duração é muito pequeno. E aí cria-se essa sensação de que tá acelerado. Mas não é. É porque o áudio de fato é muito curtinho e a duração dele é pequena.
mas dá essa sensação. E aí eu costumo perguntar para vocês, uma viagem de 50 quilômetros é curta ou é rápida? Depende. Em teoria, 50 quilômetros é uma viagem curta, se comparada a uma viagem de 350 quilômetros. É uma viagem curta. Agora, necessariamente é uma viagem rápida? Não. Não necessariamente é uma viagem rápida. Eu, por exemplo, nunca peguei estrada. Na verdade, já peguei, mas assim, só acompanhada do meu pai. Eu tenho medo de pegar a estrada sozinha. Quando eu pegar a estrada, provavelmente eu vou dirigir devagarzinho, eu vou ficar parando muito e etc. Então, provavelmente, os 50 quilômetros, que era para ser uma viagem curta, vai demorar muito mais. Agora, se a gente pega um motorista experiente que faz esse mesmo trajeto todos os dias, ele vai ter mais facilidade e a viagem que é curta também pode ser rápida. Então, a primeira coisa que a gente tem que conseguir fazer a diferenciação ali é que não é porque os áudios da prova são curtos que eles são rápidos, não tem uma aceleração ali do áudio como acontece no YouTube, no WhatsApp, etc. E aí, por que a gente tem essa impressão de que é muito rápido? Primeiro, porque alguns áudios são bem curtinhos. Segundo, e o principal de tudo, falta de contato, falta de familiaridade. Se eu não escuto inglês todos os dias, se eu ouvir só uma vez, eu vou achar que tá tudo embolado. É normal isso se você não tem contato. É normal. E aí entra a falta de contato, a falta de familiaridade, etc. Por isso que eu falo com vocês, e eu trouxe esse tema na nossa live de hoje, que é o seguinte, a gente precisa identificar qual é a raiz do nosso problema. Às vezes você acha que a sua dificuldade é porque o áudio é rápido, mas a sua dificuldade não tem nada a ver com isso. A sua dificuldade é uma falta de vocabulário, é uma falta de contato, uma falta de prática, de familiaridade, etc. Eu espero que vocês saiam dessa live de hoje conseguindo entender melhor e avaliar melhor qual é a dificuldade de vocês. Vocês só vão conseguir evoluir na prova se vocês chegarem ali na raiz do problema. Porque falar comigo só tenho dificuldade com listening não vai resolver nada. Não vai resolver nada. A gente precisa chegar na raiz do problema. Certo? Próxima, aqui a gente tem dois últimos problemas, dificuldades que vocês podem ter. Não tenho familiaridade com o conteúdo do diálogo ou da palestra. A gente até comentou um pouquinho assim, de forma indireta sobre isso. Eu não entendo nada de ave, de pássaro e etc. Então, quando eu vou ouvir aquele áudio, eu fico meio perdida. Eu não entendo nada sobre construção de barco. Então, quando eu vou ouvir aquele áudio, eu posso ficar um pouco perdida. Tem algum tema que vocês têm menos familiaridade, que já encontraram em exercício, simulado, prova? Me digam aí, por favor. Tem algum tema que vocês sentem um pouco mais de dificuldade? Me digam aí. Deixa eu esperar, porque às vezes as mensagens dão um pequeno atraso. Quem é meu aluno, quem assistiu live minha já sabe. Eu tenho trauma de texto sobre ave. Eu fico deslocada, perdida, louca. História americana. Olha só. Que mais? Tem algum outro tema que vocês já encontraram assim em exercício, simulado ou na prova mesmo?
O meu é ave, gente. Meu Deus, fala ave, eu começo a suar, assim, ó, desce uma gotinha. E aí, o que geralmente eu oriento pra vocês é o seguinte: a nossa prioridade, eu sofro com temas da área de humanas, desde sociologia, filosofia, olha só. Você é de que área, Ana? A Raquel falou geologia. Eu vou dar uma orientação aqui para vocês em relação a isso, viu? O que acontece? Durante o preparatório, a sua preparação ali, a nossa prioridade não é ficar decorando lista de palavras sobre história americana, lista de palavras sobre geologia, sobre filosofia, sociologia, etc. Até porque a gente não consegue prever qual é o tema dos textos que vão aparecer. É claro, existe uma lista de temas que podem aparecer na prova, só que a gente não consegue prever exatamente qual tema vai cair na sua prova. Então não faz o mínimo sentido você ficar decorando lista de palavras de áreas específicas. Lista de palavras sobre geologia e etc. Porém, vamos lá, colocar um parênteses bem grandão. Se você já fez a prova algumas vezes, se você está fazendo exercício, simulado e etc. e sente que tem um tema ali que todas as vezes te atrapalha e que talvez, se você tivesse um pouquinho mais de conhecimento de vocabulário daquele tema ali, você iria melhor, vale a pena dar uma estudada em vocabulário dessa área. Existe um site que chama Global Exam, eu até indico para os meus alunos, que eles têm listas de palavras ali por tema. Só que entendam o que eu disse, dá uma estudada, não é decorar. Não é decorar. Porque às vezes você decora aquela lista inteira e vai cair uma palavra que não estava na lista. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que a gente não consegue prever, concordam comigo? Então, assim, é num caso extremo de você realmente sentir que tem um tema que tá atrapalhando sua vida, tá atrapalhando sua prova. Aí vale a pena dar uma estudada. Certo? No mais, não fiquem decorando lista de palavras, não é prioridade. Por último, esse eu acho que pode ser comum também. Perdi o foco e acabei não ouvindo algumas partes do áudio. Quem já passou por isso? De perder o foco e acabar perdendo alguma parte do áudio ali que foi muito importante. Me contem aí. Deixa eu ir acompanhando aqui. Acho que não esqueci de falar nada com vocês, não. Quem já perdeu o foco aí, perdeu informação importante. Aquela leve cochilada assim na hora da prova, tava pensando no mosquito que tava passando, tava pensando na roupa que tá no varal, na janela que deixou aberta. Ai meu Deus, será que eu tranquei a porta? É aquele momento que a nossa cabeça vai para qualquer lugar, menos pro áudio da prova. Fica nervosa, Thalita? Oh meu Deus. Fica nervosa e não escuta mais nada. Às vezes é nervosismo, às vezes é só a cabeça que deu uma devagada mesmo, aí você começa a pensar nas coisas que você tem pra fazer. Ai meu Deus, eu tenho que lavar roupa, tenho que ir no mercado, será que eu comprei a ração pro cachorro? Tem até um reel aqui no Insta sobre isso, muito engraçado. Porque é normal, às vezes a nossa cabeça dá uma devagada mesmo. Por isso que é tão importante a gente entender a padronização de pergunta, a padronização de alternativa
e quais são os focos, os pontos focais ali dos áudios que vão ser utilizados nas perguntas. Porque aí você consegue direcionar a sua atenção. Tudo isso eu ensino lá no curso. Qual é a padronização de pergunta para cada uma das partes do áudio? Qual é a padronização de resposta? E principalmente, quais são os pontos de atenção dentro dos áudios? Porque em um áudio longo, não são todas as informações que vão ser cobradas. Eles não têm como obrigar que você lembre de todas as informações que ouviu naquele áudio longo de 1 minuto. Então, existem pontos específicos ali nos áudios que vão ser utilizados nas perguntas. Se você tem esse conhecimento, você direciona a sua atenção. Você sabe qual momento você precisa focar e consegue não se desesperar caso você perca um pedacinho. Porque se você tem esse tipo de conhecimento, você consegue dizer, não, tá tudo bem, porque essa parte aqui não é tão importante ou não vai interferir tanto na minha resposta. Certo? Então, tudo isso tem lá no curso para vocês. Tem mais algum tipo de dificuldade com o listening que vocês sentem e que eu não mencionei aqui durante a nossa live? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Eu falei sobre 9 dificuldades que vocês podem ter. Se tiver alguma outra coisa que eu não comentei aqui, vocês podem falar que a gente comenta. A partir de agora, não existe mais eu tenho dificuldade com o listening. Existe eu tenho dificuldade com o tempo de resposta, eu tenho dificuldade com o tipo de áudio, eu tenho dificuldade com o vocabulário do áudio, e aí vocês vão se orientando para solucionar esse problema. É assim que a gente consegue solucionar os problemas. Faz sentido para vocês? É comum eles usarem diversos tipos de sotaques nos áudios? Não, Ana, não é comum, é bem padronizado. É aquela mesma vozinha do narrador. Raramente tem algum sotaque diferente. Não é comum, não. Eu brinco que chega um ponto da preparação que vocês começam a sonhar com a voz do narrador, de tão repetitiva que é. É sempre a mesma voz, a mesma entonação, tudo. Aí vocês começam a sonhar com isso. Vamos lá para soluções, então? Vamos solucionar esses problemas, ou pelo menos encaminhar vocês para possíveis soluções, que é para isso que a gente está aqui. A gente não quer ficar com o problema, a gente quer mandar esse problema embora. Eu trouxe aqui 4 soluções para 4 problemas diferentes. E vocês vão identificando aí qual deles é para vocês. Primeiro, para quem tem dificuldade com o tempo. Tenho dificuldade com o tempo, Gabi. Não consigo responder tudo ali naquele tempo que eu tenho de 12 segundos. O que eu faço? Como que eu posso resolver isso? Eu coloquei aqui, ó. Domínio das estratégias de filtragem de alternativas. Existem estratégias que a gente trabalha durante o curso que são consideradas uma filtragem de alternativas. O que elas vão fazer ali? O que elas vão ajudar vocês a fazerem? Não ter que ler todas as alternativas detalhadamente. Se você conhece essas estratégias, o que vai acontecer? Primeiro, você vai direcionar a sua atenção para o ponto principal do áudio. Segundo,
Você não vai perder tempo lendo todas as alternativas de forma detalhada, porque essas estratégias fazem com que, ao bater o olho nas alternativas, de forma mais superficial, vocês consigam filtrar e eliminar pelo menos duas ali. Vocês já descartam duas de cara, e aí vocês vão focar só em duas alternativas, por exemplo. O que vai acontecer? Vocês vão ganhar tempo. Não é que vocês vão ganhar tempo, mas vocês vão conseguir usar o tempo de forma adequada e vão conseguir responder todas as perguntas no tempo necessário, que são ali os nossos 12 segundos. Então, estratégias de filtragem de alternativas. E óbvio, muita prática, né, pessoal? Porque teoria sem prática também não serve muita coisa, não. Teoria sem prática não resolve muita coisa, certo? Para quem tem problema com vocabulário, nossa, eu tenho um vocabulário muito reduzido. Os textos da minha área eu até entendo, mas quando muda o assunto ali, fico meio perdida. Ou eu escuto os áudios, mas tem várias palavras que eu não conheço. O que vocês podem fazer? Aumentar o vocabulário, certo? Só que como a gente vai construir esse vocabulário? Existem várias coisas que vocês podem fazer, mas eu acho que a principal é leitura de textos mais acadêmicos, mais científicos. Não precisa ser um artigo, tá, pessoal? Vocês podem ir em sites de notícia, tipo BBC, por exemplo, The New York Times. Peguem sites de notícias, porque tem notícias mais acadêmicas, mais científicas. E se você tem contato com esse tipo de conteúdo, consequentemente você vai aprendendo algumas palavras novas ali para aumentar o seu repertório de vocabulário. E eu sempre digo que é um mito muito grande a gente dizer que não tem vocabulário. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não tenho vocabulário. Tem sim. Todo mundo tem vocabulário. Só que em níveis diferentes, em conteúdos diferentes. Provavelmente você tem vocabulário mais relacionado à sua área ali de estudo, de pesquisa, vocabulário mais do dia a dia, então coisas para falar de casa e etc. Só que se a gente pega um tema totalmente fora do seu contexto, aí você vai sentir uma falta de vocabulário. Mas todo mundo tem vocabulário em diferentes níveis, em diferentes tipos de conteúdo, certo? Então a nossa prioridade para esse tipo de dificuldade é construir o seu repertório de vocabulário aos poucos. Então vocês têm aqui pelo menos duas soluções já para dois problemas aí distintos. Terceiro e penúltimo problema e como que a gente pode resolver? Falta de familiaridade com os áudios da prova. Gabi, quando eu assisto uma série, eu até entendo o que o pessoal fala. Quando eu escuto uma música, eu até entendo, mas quando é o áudio da prova, eu fico perdido. O que vocês vão precisar fazer para solucionar isso? Prática, que eu chamo de fake real. O que seria isso? São as práticas com áudio idêntico aos áudios da prova. Eu tenho que fazer um exercício, um simulado com áudio idêntico àquele que tem na prova. O mesmo tipo de áudio, o mesmo conteúdo, a mesma duração, porque aí vocês vão se familiarizando com esse tipo de áudio. E aí vai ficando mais natural para vocês. E o que vocês podem fazer também é, depois de fazer esses exercícios, gente, eu tô assim, suando. Depois de fazerem esses exercícios, parem para avaliar o desempenho de vocês. Eu fui bem nesse exercício? Legal. Eu não fui bem? Para avaliar. O que aconteceu? Tinha alguma palavra que você não conhecia? Você se embolou ali no tempo? O que aconteceu? Sempre façam isso quando vocês forem corrigir exercício.
Tanto é que eu deixei lá no curso uma gravação de discussão de todas as questões da lista de exercício. Porque não adianta só eu liberar... Oi, Karina. Não adianta só eu liberar o gabarito para vocês e vocês não entenderem por que aquela estava certa, por que aquela estava errada. Então, o que eu fiz? Além da lista de exercício, eu disponibilizei a gravação. Já tá liberado lá, tá, pessoal? Eu liberei hoje cedo. Já tá liberada a gravação da correção dos exercícios, porque assim vocês conseguem avaliar o desempenho de vocês e entender o que vocês estão errando. Porque qual é o nosso tema de hoje? Qual é o resumo disso aqui, tudo que a gente está conversando? Eu só vou conseguir melhorar se eu entender qual é o meu problema. Eu só vou conseguir me medicar se eu entender qual é a dor que eu tô sentindo, onde que é a dor que eu tô sentindo. Esse é o resumo de tudo que a gente está falando. Então, criem o hábito de questionar o resultado de vocês. E tomem cuidado com coisas de internet que não são oficiais. Uma aluna ontem ou antes de ontem me mandou umas questões de um simulado que ela estava fazendo no YouTube. E aí ela me questionou por que aquela alternativa que ela marcou estava errada. E eu falei, não, essa alternativa não está errada, essa alternativa está correta. Mas no gabarito dizia que estava errado. Então questionem sempre. Você errou? Beleza. O que fez você errar essa questão? Foi falta de atenção? Foi falta de vocabulário? Se embolou no tempo? O que aconteceu? Comecem a fazer isso. E aí não só para o listening, tá, pessoal? Para tudo que vocês forem fazer relacionado ao TOEFL. Por fim, a falta de hábito. Quem tem o problema de falta de hábito de ouvir coisas em inglês, a gente precisa trazer isso para a realidade de vocês. Não adianta achar, pessoal. Quem já me conhece sabe que eu falo verdades. Eu falo mesmo. Eu não fico passando a mão na cabeça, não. Não adianta achar que vocês vão começar a ouvir perfeitamente inglês do dia para a noite, sem nunca ter pegado um áudio em inglês para ouvir. Ah, eu nunca escuto nada em inglês. Aí você acha que de um dia para o outro, simplesmente o seu ouvido vai falar assim, aprendi a ouvir inglês. Não existe isso. Não existe isso. Reconheçam as dificuldades de vocês. Eu tenho dificuldade para ouvir, então eu preciso criar o hábito de ouvir coisas em inglês, para eu ir me familiarizando e me acostumando. Certo? Como que a gente pode fazer isso? Com áudios idênticos à prova, essa é a nossa prioridade, mas existe um segundo tipo de prática que pode te ajudar ainda mais, é tipo a cerejinha do bolo. Quer ter contato com áudios no geral, pode ser uma música, pode ser uma série, um filme, um perfil de alguém que fala inglês no Instagram, por exemplo. Qualquer tipo de contato que vocês tiverem com a língua vai impulsionar a preparação de vocês. Não é a prioridade? Não é a prioridade. A nossa prioridade são coisas idênticas à prova. Mas é uma cerejinha ali do bolo que pode ajudar a impulsionar muito o resultado e o desempenho de vocês. Certo? Dúvidas? Falei tudo que eu precisava. Nem sei quanto tempo a gente tá aqui, não. Alguém tem noção de quanto tempo a gente tá aqui? Eu nem tenho noção. Me falem as dúvidas de vocês aí. Eu vou organizar essa listinha de problema que eu fiz aqui para compartilhar no Instagram com vocês. Se vocês quiserem conferir de novo, deixa eu ver aqui como que eu faço. Story do Instagram, copiar e redimensionar. Vou fazer isso para compartilhar com vocês. Me contem as dúvidas aí. Tô à disposição. Thank you, César. Me contem as dúvidas, pessoal. Deixa eu aumentar isso aqui
para poder compartilhar com vocês lá no Insta. No Insta, como se eu estivesse em outro lugar, né? Eu já estou no Insta, no Story. Vou colocar essas perguntinhas lá de diagnóstico que eu fiz para poder orientar vocês. Tô só aumentando a fonte aqui e já eu posto. Para quem tá fazendo curso, pessoal, no sábado a gente vai ter uma imersão de 9 da manhã às 13 horas. São 4 horas de imersão ao vivo comigo para revisar todo o conteúdo do curso, tirar todas as dúvidas. Eu vou trazer informações que não estão no curso para acrescentar para vocês. Se você ainda não está fazendo o curso, o link está na bio. Você ainda tem chance de se inscrever para poder participar da imersão no sábado. Essa imersão é só para os alunos do curso, tá? Eu não vou liberar a imersão separada. É um bônus que eu coloquei para vocês. Tá bem? A gente se vê por aí então. Vou encerrar a live e já eu posto essa lista aqui de diagnóstico para vocês. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.